E ao vivo, o repórter Natanael Souza acompanha a apresentação dos indicadores da saúde no Piauí, referentes ao ano de 2025. Já já nós vamos ao vivo com o Natanael Souza fazer um balanço desses números, que são números importantes. Terça-feira, 20 de janeiro de 2026. O Jornal Dia News está no ar e o Fabrício, já colocou a hora certa, 13 horas e 14 minutos em Teresina. Natan tá ao vivo lá? O Natan tá ao vivo? Se tiver ao vivo, Natanael Souza participa direto do Palácio Karnak. Ele acompanha a apresentação dos indicadores da saúde no Piauí relacionados ao ano passado. Só lembrando, aí, pronto, depois eu falo, o Natan tá ao vivo. Meu amigo, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos então aí aos números que foram apresentados, a leitura, interpretação, Natan, desses números e também para você conversar aí com os participantes, representantes. Fique à vontade. Boa tarde. Aqui é um exemplo claro. Oi, Douglas Cordeiro, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Jornal Dia News. A gente segue aqui ao vivo, direto do Palácio de Karnak, onde acontece a divulgação dos indicadores de saúde do Piauí em 2025. São vários números, viu, Douglas, que estão sendo divulgados hoje pelo governador Rafael Fonteles, pelo secretário de Saúde Antônio Luiz, aqui presentes no Palácio de Karnak, boa parte da bancada federal, membros da bancada estadual, várias autoridades, representantes dos municípios para esses indicadores. Vamos mostrar aqui, eu vou pedir para o Sérgio Neto, nosso repórter cinematográfico, mostrar a movimentação. E nesse momento a fala do governador Rafael Fonteles, que apresenta alguns desses dados e nós vamos trazer aqui para você, viu, Douglas? Um dado que chama a atenção é o aumento do número de cirurgias de urgência, 33% do número de cirurgias de urgência em relação ao ano de 2022, que é o patamar realizado entre 2022 e 2025. Também houve um aumento de 99,2% no número de cirurgias eletivas. Também há um aumento de cirurgias de catarata em mutirão, cirurgias eletivas das mais diversas também tiveram um crescimento registrado. Os dados aqui também apresentados hoje do Piauí Saúde Digital, entre 2023 e 2025, o número de atendimentos saltou de 3.800 para quase 80 mil, né? E também laudos feitos através de telesaúde. Daqui a pouco nós vamos divulgar e trazer todos esses dados, viu, Douglas Cordeiro? Agora nós vamos tentar aqui, vou tentar me posicionar, porque o governador Rafael Fonteles está fazendo uso da palavra. Logo após a fala do governador, nós teremos a entrevista coletiva. Vamos tratar com o governador sobre os indicadores da saúde, mas também sobre política, viu, Douglas? Porque hoje a movimentação é intensa, inclusive mais cedo aqui no Palácio de Karnak nós conversamos com alguns parlamentares sobre esse debate a respeito da vaga de vice na chapa de Rafael Fonteles em 2026, e aí ouvindo as opiniões diversas, viu, Douglas? E aí o detalhe, viu, essa é a primeira agenda do governador Rafael Fonteles, após ele reassumir o governo do estado. O governador tirou 12 dias de férias, né, passou 12 dias de férias com a família. Agora hoje a primeira agenda pública dele aqui no Palácio de Karnak. Então, expectativa para saber do governador Rafael Fonteles também qual vai ser o ritmo de trabalho em 2026, esse ano eleitoral. Vamos mostrar mais um pouquinho da movimentação aqui, Douglas, no Palácio de Karnak. Nosso repórter cinematográfico Sérgio Neto aqui mostrando para você, inclusive a presença de alguns representantes da bancada federal, secretários. E vamos tentar agora ouvir o governador Rafael Fonteles. Solenidade encerrada nesse momento. Vamos tentar agora uma aproximação aqui para ouvir o governador Rafael Fonteles, viu? O governador que vai conceder entrevista agora, Douglas Cordeiro. Estou aqui ao vivo, é assim mesmo, a gente está tentando aqui o posicionamento. Você vai acompanhando as imagens aqui no detalhe, no Palácio de Karnak, na solenidade de lançamento, divulgação dos indicadores da saúde do estado do Piauí. Há uma expectativa aqui da imprensa, viu, Douglas, para a para as entrevistas coletivas. Nesse momento aqui alguns registros fotográficos do governador ao lado de representantes da bancada federal, membros também do secretariado. Por aqui o assessor especial
e já pré-candidato a vice-governador Washington Bandeira também. Você acompanha na movimentação. E aí nós vamos ouvir daqui a pouquinho o governador Rafael Fonteles. Nossa equipe já posicionada aqui para tentar ouvir o governador e também alguns dos membros da bancada federal, do secretariado que estão aqui no Palácio de Karnak. O governador também vai fazer, viu, Douglas Cordeiro, a divulgação de indicadores em outros setores, além da saúde, também deve fazer a divulgação dos indicadores da educação, a divulgação de indicadores também em outros segmentos do governo do estado. Vamos ouvir, o governador está chegando aqui para a gente tentar ouvi-lo. Vamos tentar ouvir o governador Rafael Fonteles nesta terça-feira aqui no Palácio de Karnak, a divulgação dos indicadores da saúde do estado do Piauí. A movimentação está intensa, viu, Douglas? Por aqui a gente está tentando uma aproximação, o governador ainda recebendo algumas autoridades, conversando. O Sérgio Neto está mostrando aí para você. Vamos mostrar do detalhe aqui, viu, Sérgio? Ali a movimentação do ex-secretário de Educação Washington Bandeira, viu? Está sendo bastante cortejado aqui, tirando fotos, sendo cumprimentado pelos membros da base aliada, aí no registro ele com o deputado João Matos. Agora sim, vamos tentar ouvir aqui o governador Rafael Fonteles. Governador Rafael Fonteles. Bora, governador! Governador, estamos ao vivo aqui na TV O Dia. Como é que o senhor avalia esse trabalho na saúde? Feliz com o trabalho desenvolvido pela nossa equipe da Secretaria de Saúde, liderada pelo secretário Antônio Luiz, e trouxemos aqui os números que comprovam essa evolução da saúde pública no estado do Piauí, sobretudo na redução do tempo médio de espera por uma cirurgia, por uma consulta e por um exame, exatamente porque nós ampliamos a resolutividade da nossa rede. Aumentamos em quase 100%, por exemplo, o número de cirurgias eletivas realizadas no mesmo ano pelo estado do Piauí. E isso fez com que o tempo médio de espera por uma cirurgia eletiva caísse de mais de 460 dias de tempo médio de espera para menos de 60 dias de tempo médio de espera. E assim nas consultas, nos exames, usando a tecnologia, ampliando os investimentos e, sobretudo, melhorando o processo, melhorando cada vez mais a gestão pública para poder atender mais e melhor a população piauiense. Esses dados que estão sendo apresentados, o senhor apresentou da segurança, amanhã a educação, eles estão dentro daquele planejamento que foi feito ali, ainda no plano de governo de 2022? Totalmente alinhados e, em muitos casos, surpreendendo a nossa meta inicialmente estipulada. Eu cito, por exemplo, as escolas de tempo integral. A meta inicial era dobrar a quantidade de escolas de tempo integral. Na verdade, nós mais do que quintuplicamos, universalizamos isso. A redução do tempo médio de cirurgia nos surpreendeu, essa redução de mais de 90%. Acreditávamos que ia reduzir bastante, mas 90% realmente é um indicador que nos surpreendeu positivamente. Na segurança pública, o caso dos celulares é um exemplo claro de uma redução muito acima da meta prevista. Reduzimos em mais de 70% aqui na capital o roubo de celulares. Isso fruto dessa equipe competente que nós conseguimos formar e por fazermos um governo orientado pelo plano de gestão e baseado em indicadores, dados e resultados. O senhor é a favor do Chico Lucas ir para o Ministério lá da... Respondendo aqui a outras questões, como a possível indicação de Chico Lucas para o Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de entrega, mas o que eu quero dizer claramente é que todos os nossos quadros estão à disposição do governo do presidente Lula, porque nós temos essa parceria e, claro, que se qualquer um desses quadros for convidado, terá todo o nosso apoio para fazer parte da gestão do presidente Lula. Então, é um governo de parceria e que bom que nós tenhamos, esse apreço de muitas pessoas, de fora do governo inclusive, para o trabalho que vem sendo desenvolvido pela nossa equipe. O senhor retorna agora das férias, após pouco mais de 10 dias de férias. Como é que deve ser agora a tônica do trabalho de 2026, o ano eleitoral? Como é que o senhor pretende conciliar, inclusive, as ações administrativas com a pré-campanha e a campanha eleitoral? Olha, eu já me manifestei antes mesmo desse período de férias, de que o foco nesses 6 meses é visitar os 224 municípios, fazendo a entrega de várias obras e ações e a prestação de contas, porque uma das obrigações do gestor, do governante, é prestar contas do que está fazendo em cada área e em cada município, em cada região. Então esse vai ser o foco. Eu estou aproveitando esse mês de janeiro para fazer esse balanço de cada uma das áreas. Devemos iniciar as viagens já agora, no dia 22, nessa semana, e não vamos parar até percorrermos os 224 municípios. Esse é o foco principal
desse momento. Governador, como é que está essa discussão em torno do vice? O deputado Merlong diz que foi assodada, o Wellington Dias ainda diz que precisa de diálogo. Quando é que de fato vai ser batido o martelo? E o senhor sente uma resistência ao nome de Washington Bandeira? Não, eu não sinto resistência, obviamente que o diálogo ele é permanente, não é só agora, é todo o tempo. E como eu falei, né, eu ia me manifestar sobre a minha opinião sobre o processo, continuo obviamente trabalhando no diálogo para que essa formação seja o mais consensual possível, mas essa decisão cabe aos partidos políticos. São os partidos políticos que tomam decisão sobre candidaturas. Eu, por exemplo, me manifestei que humildemente vou colocar o meu nome à disposição do partido para disputar uma reeleição, mas quem vai decidir sobre a minha eventual candidatura ou não é o partido político. O que cabe a mim é colocar o meu nome à disposição e apresentar as minhas sugestões, dado que sou um dos líderes desse processo, sobre o que eu acho que é o melhor caminho. Mas, obviamente, que a decisão é dos partidos políticos no momento das convenções partidárias. O nosso foco é trabalhar, como eu falei, visitar os 224 municípios, falando de política pública e deixando a política eleitoral para o momento das eleições. O senhor vai conversar com o ministro Wellington Dias? O senhor vai conversar com o ministro sobre isso? O nome de Washington Bandeira não é definitivo ainda para ser vice? Quem decide é o partido e os partidos da base aliada. A nossa indicação do nome dele, ela obviamente ela já foi manifestada. E eu tenho muita confiança de que esse time que foi apresentado, ele será homologado pelos partidos políticos. Mas a decisão, obviamente, é dos partidos. Que eu puder trabalhar para o consenso, eu vou trabalhar. Vai conversar com o ministro Wellington Dias? Converso todo dia. Governador, o senhor protocolou e agora divulgou o dado de quase 90% na redução das filas, né, para cirurgias eletivas no Hospital Geral. Só que ontem o nosso portal, a nossa TV... Governador Rafael Fonteles aqui ao lado da imprensa. Vamos tentar também, viu, Douglas, ouvir aqui outros nomes. Vou tentar puxar aqui o secretário de Saúde. Secretário de Saúde, Antônio Luiz está por aqui também, viu, Douglas Cordeiro? São várias autoridades. Vou tentar me posicionar aqui. Governador, você concedendo entrevistas, mas vou tentar puxar aqui o secretário de Saúde, Antônio Luiz. São dados, viu? Inclusive estão divulgados agora pelo governo do estado que mostram aí essa ampliação do serviço de saúde. São dados referentes aos anos de 2023, 2024 e 2025, os 3 primeiros anos do mandato do governador Rafael Fonteles. Vamos tentar aqui, viu, Douglas, fazer um giro aqui ao lado do nosso amigo Sérgio Neto, mostrando toda a movimentação. O governador segue concedendo uma entrevista coletiva, mas vamos tentar ouvir aqui outros nomes, viu? Tentar aqui buscar ouvir outros nomes. Estamos aqui ao vivo, é assim mesmo. O Sérgio Neto está mostrando aqui toda a movimentação para você. Vamos tentar ouvir alguns outros nomes que estão aqui nessa solenidade, que foi bastante prestigiada, viu? Membros da bancada federal, membros também da Assembleia Legislativa. Vamos tentar ouvir aqui o ex-secretário de Educação, Washington Bandeira. Secretário, vamos tentar ouvir aqui. Secretário, estamos ao vivo aqui para o Dia TV. A importância desses dados, o senhor agora na condição de assessor especial do governador e também alguém que está na articulação política, esses dados são reflexos do que foi projetado no plano de governo ainda em 2022? Sim, muitos desses projetos, metas, ações estavam no plano de governo de 2022 e se tornaram realidade, foram executados nessa gestão do nosso governador Rafael Fonteles. Aqui no caso hoje foi tratada a área da saúde e os indicadores mostram que foram muito bem executados, né? Todos os indicadores muito bons e ainda com espaço para melhorarmos ainda mais. Então, a redução do tempo de cirurgias eletivas para cerca de 50 dias em média. Então isso é realmente uma conquista muito grande, uma entrega muito grande para o povo do Piauí. A melhoria de qualidade de vida, da saúde, que afeta muito o nosso povo, que portanto é um bem fundamental, é um serviço fundamental. Também é a redução dos óbitos por doenças cardiovasculares, pela implementação de uma linha específica de tratamento de AVC e de outras doenças cardiovasculares, né? O aumento do número de cirurgias, o aumento do número de consultas, um aumento muito grande, tanto físicas como digitais, através do Piauí Saúde Digital. Então,
foram muitas melhorias por gestão, processos, pessoas, capacitação, qualificação, contratação, melhoria da estrutura dos hospitais, descentralização dos serviços, digitalização dos serviços, e a tendência é a gente avançar ainda mais. Inclusive ontem fizemos uma reunião de planejamento do seminário temático da saúde com o secretário Antônio Luiz e a sua equipe. Esse seminário já vai ser na próxima semana, um seminário que vai fundamentar o programa de governo do pré-candidato à reeleição, governador Rafael Fonteles. O governador também deve apresentar os indicadores da educação. O senhor foi secretário por 3 anos, dá para adiantar algum dado para a gente? Amanhã será o evento da educação, já tivemos a apresentação dos indicadores da segurança pública, secretário Chico Lucas e sua equipe, todas as forças policiais. Hoje, Secretaria da Saúde e amanhã, Secretaria da Educação. Então vamos mostrar o avanço para a universalização das escolas de tempo integral, o avanço nas matrículas de tempo integral e de cursos técnicos, todas as escolas do Piauí ofertando cursos técnicos com tempo integral, a melhoria no aprendizado dos alunos, o Piauí saindo da 9ª colocação no Brasil para a 4ª colocação no Brasil e 1ª do Nordeste em qualidade educacional, a melhoria na alfabetização na idade certa. Então tudo isso vai ser demonstrado amanhã pelo secretário Rodrigo Torres e também pelo governador Rafael Fonteles. Começam os seminários para a elaboração do plano de governo? Já na próxima semana, a gente inicia com o primeiro seminário temático na área da saúde. O balanço que o senhor faz dessas agendas intensas com parlamentares da base, com lideranças políticas, o senhor diz que não sente uma resistência, mas qual a mensagem que o senhor tem recebido dessas lideranças e o que é que o senhor tem dito a eles? O balanço é muito positivo. Esse nosso estreitamento de relações, essa nossa aproximação ainda maior de todas as lideranças políticas, para que a gente possa receber as demandas, as propostas de investimentos, de aplicação dos recursos, os projetos, as ações. Isso vai se reverter em melhoria de vida para o nosso povo, em entregas para o nosso povo, que ainda serão feitas neste ano na gestão do governador Rafael Fonteles. E também falando um pouco de programa de governo, desses seminários que vão acontecer em cada área, para que a gente possa, de uma forma bem participativa, bem democrática, fazer esse novo programa de governo do pré-candidato à reeleição, governador Rafael Fonteles. Ok, então o ex-secretário de Educação, Washington Bandeira, assessor especial do governador Rafael Fonteles. A gente segue por aqui, viu, Douglas? A movimentação está intensa. Aí muita gente, nesse momento aqui, participando dessa solenidade, o Palácio de Karnak com a presença grande. Vamos só aguardar um pouquinho aqui, não sei se tem tempo, viu, Douglas? Mas eu posso retornar daqui a pouquinho com o secretário de Saúde, Antônio Luiz, detalhar esses dados, os indicadores que foram apresentados hoje aqui no Palácio de Karnak. A gente segue por aqui, Douglas, aguardando aí as diretrizes, né? Vamos tentar daqui a pouco retornar ouvindo o secretário de Saúde do Estado, Antônio Luiz. Douglas Cordeiro, volto com você no estúdio. Natan, só para a gente informar quem está em casa, pelo que disse o assessor especial do governador Rafael Fonteles, o Washington Bandeira, vai ser uma série de eventos de diversas áreas, divulgando os números dos 3 primeiros anos, né? Tá, vamos retomar aí, quando tiver pronto você, Fabrício. Tá, então é o seguinte, pelo que disse o assessor especial do governador Washington Bandeira, vai ser uma série de eventos de diversas áreas, né? Hoje foi saúde, educação amanhã, depois segurança, né? Depois planejamento, para que esses eventos mostrem os números dos 3 primeiros anos do governo Rafael Fonteles. Né? Então, nós vamos acompanhar esses eventos, analisar os balanços também, mostrar para você. Aí o Natan tá ao vivo de novo. Natan, eu perguntava a você o seguinte, pelo que disse o assessor especial do governador, o Washington Bandeira, esse é o primeiro de alguns eventos que vão acontecer nesse mesmo molde, mas de áreas distintas, mostrando um balanço dos 3 primeiros anos, né?
Isso é algo que estava inclusive previsto, viu, Douglas, no plano de governo de Rafael Fonteles. Vamos tentar só chamar aqui o secretário de Saúde, Antônio Luiz. Além da saúde, a educação também vai ter os indicadores divulgados. Segurança Pública teve um evento em dezembro e aí, em todas as áreas, o governador vai fazer essa espécie de prestação de contas para esses 3 primeiros anos de mandato. Vamos chamar aqui o secretário, estamos ao vivo aqui, secretário. Secretário, estamos ao vivo no Jornal Dia News com Douglas Cordeiro. Só falar desse balanço, os números bastante positivos que foram apresentados, inclusive no que diz respeito às cirurgias eletivas. Como é que o senhor avalia? Era o que estava projetado lá no início do mandato ou surpreendeu também a equipe? Veja só, a projeção nossa era para fazer um trabalho que deixasse a população ciente que podia contar com o SUS. Nós tínhamos um problema que as pessoas não estavam acreditando mais no SUS. Então, com esse trabalho de otimização de recursos de processo, conseguimos que o dinheiro pudesse ser aplicado mais eficientemente e de tal maneira que as cirurgias acontecessem. O governador investiu mais de 450 milhões de reais para reformas e comprar equipamentos e fazer construção de unidades, para que a gente pudesse fazer mais cirurgias e as pessoas passassem a perceber que realmente, quando precisam do SUS, estão lá para ser atendidas no SUS. O senhor falou aqui também do avanço no Piauí Saúde Digital, e inclusive na sua fala também fez referência ao presidente da Fundação Municipal de Saúde para estreitar esse laço, trazer também esse sistema para as unidades básicas de saúde. Como é que está esse diálogo e o balanço do Piauí Saúde Digital? Nós conversamos sempre com a doutora Leopoldina, com o prefeito Silvio Mendes, porque para nós, eu não consigo ainda entender qual a dificuldade que tem de abrir para que as pessoas possam escolher de ir para um UBS, se chegar no horário que não tenha médico, mas pode ter um médico de saúde digital lá para atender gratuitamente a qualquer hora, se ele quiser marcar, hora marcada qualquer dia. Então, isso facilitaria demais e as pessoas teriam atendimento mais rapidamente para fazer também exames, porque uma consulta normalmente gera para fazer exames. Então, se eu consigo ter médicos em quantidade suficiente e no digital ajudaria em 12 especialidades, cardiologia, neurologia, endocrinologia, nutrição, psiquiatria, psicologia, ortopedia, ginecologia, pediatria, clínico geral. Então teria pessoas que em qualquer lugar, inclusive nós podíamos abrir para o celular. Se o prefeito Silvio Mendes quiser, nós fazemos uma ligação com as UBS que as pessoas marcariam no celular automaticamente e poderiam em casa consultar. Aí o trabalho seria apenas levar para a unidade para fazer um exame. O que está faltando para fechar? É só conversar e o prefeito entender que poderia ajudar. Nós estamos só ajudando. Nós queremos ajudar, que isso funciona, as pessoas iriam gostar, porque se eu não quisesse o digital, eu faço presencial, eu espero. Eu quero esperar 1 mês, 2 meses para uma consulta, ou eu quero esperar só 1 dia, 10 dias para uma digital. Então, é só uma questão só de entendimento, mas o prefeito já foi sensível esse ano, já aderiu ao telelaudo. Hoje, em Teresina, os laudos de exame de tomografia, raio-x, eletrocardiograma, mamografia, são feitos em Teresina pelo Saúde Digital do Estado. Então, o secretário Antônio Luiz segue aqui conversando com a imprensa. A gente fica por aqui, viu, Douglas? A movimentação já bem mais tranquila nessa terça-feira aqui no Palácio de Karnak, os indicadores da saúde. Daqui a pouco nós vamos detalhar, né? O secretário anunciou aqui alguns números, mas daqui a pouco nós vamos trazer em detalhes, ainda na edição de hoje, do jornal O Dia News. É um trabalho que vai ser feito também em vários setores, além da saúde, educação, infraestrutura, segurança já teve os dados divulgados, então a gente vai acompanhar esse balanço do governo do estado. Eu volto com você no estúdio, Douglas. Ô Natan, eu estava vendo aí nas imagens do Sérgio, o Sérgio fez uma panorâmica e eu vi nas imagens, e você reforçou na sua participação muitos políticos, né? Bancada federal, bancada estadual. Agora uma pergunta, eu não vi, por exemplo, o senador Marcelo Castro, nem o deputado federal Júlio César. Você confirma as ausências? Estiveram aqui, viu, Douglas? Os dois estiveram aqui mais cedo, só que deixaram aqui o Palácio de Karnak logo após a solenidade, né? Mas estiveram aqui, sim, os dois. E aí, Douglas, nós tivemos aqui a presença da possível chapa majoritária completa, viu? Governador Rafael Fonteles, o nome apontado por ele como o pré-candidato a vice, o ex-secretário Washington Bandeira, e os 2 candidatos ao Senado, Marcelo Castro e Júlio César, que estiveram aqui, conversaram inclusive conosco. Daqui a pouco nós vamos trazer também na política do dia, viu, Douglas? E aí eu vi o deputado federal Jardim Alencar, vi o deputado estadual João Madison, enfim, tinha uma quantidade razoável de políticos, enfim. Aí, Natan, é aquela história, né?
Aí, agora, hoje são quantos? Meus amigos? 20 hoje? Hoje são 20. Tá chegando no final do mês. Aí o pessoal começa a voltar. 20. Começa a voltar. A Assembleia vai retornar, enfim, aí começa a vir para Teresina, retomar o trabalho na Assembleia e voltar às quintas-feiras para o interior, né? O próprio governador estava de férias, né, Douglas? Em férias familiares, retornou hoje, né? Essa primeira agenda pública dele já bastante movimentada. Inclusive, eu associo essa movimentação intensa ao retorno do governador, né? Antes da solenidade, o governador estava atendendo vários deputados, despachando algumas situações. Então, tinha muitos assuntos e muitos despachos acumulados aí do Palácio de Karnak. O governador aproveitou também para retomar essa conversa com os membros da base aliada aqui no Palácio de Karnak, Douglas. Você. Bom, vai voltar o Natan, pode fechar aí?